Obviamente que assim como eu passei essa situação muito dramática, muito difícil, existem pessoas, inclusive, que estão passando por essa situação possivelmente hoje, e seus familiares. Obviamente também a gente tem uma aura hoje se falando das instabilidades, das dificuldades, dos problemas de segurança, isso e aquilo, e muitas vezes se acredita de maneira errônea, inclusive, a coisa de dizer assim, não, a gente não tem mais polícia, a gente não tem mais isso, não tem aquilo. Eu vivi uma experiência pessoal onde eu sei que essa não é a realidade absoluta. Existe muita gente muito séria, muito consequente, felizmente, trabalhando nas áreas de segurança. Existe, é claro que existem os ruins, mas existem os bons. E vou dar um exemplo, olha, foi interessante, o presidente Fernando Henrique me ligou na segunda-feira, e eu conheço o Fernando há muitos anos, não falava com ele há muito tempo, por uma série de outras coisas, mas posso dizer que somos amigos. O Fernando me ligou muito carinhosamente, e eu falei da coisa da segurança, e falei, olha, estou muito impressionado com duas coisas. Eu no sábado soube pelos meus familiares do pessoal do Antissequestro Espetacular, coordenado pelo Wagner, e eu vi 4 garotos do 12º Batalhão, que foram os meninos que pularam o muro lá para me tirar de lá de dentro. Eu vi um garoto me olhar e chorar com o revólver na mão. E vi os 4 garotos com a maior dignidade dizer, olha, a gente não quer nada não, a gente quer te ver que você é corintiano. Então, essa coisa, eu inclusive falei ao Fernando Henrique, eu falei, olha, eu vou fazer questão de citar isso, de que tem gente direita, gente bacana, então eu queria prestar uma homenagem aqui a você e a toda a tua turma e aos policiais bacanas que também tem. E esse aqui é meu ídolo. Esse aqui é a lenda Drebdan. Quando eu era, 17, 18 anos de idade, tinha um cara que eu queria conhecer no Brasil, que era o André Milani, que tinha feito a música popular brasileira, lançado todo mundo e tal, e eu tive o privilégio de ficar amigo do André. E aí, nesse episódio, minha mulher, quando deu problema, ela imaginou que teria uma pessoa que eu gostaria que estivesse do lado dela ajudando, além dos meus sócios, dele. É isso aí. Então, o André ajudou a nossa família a coordenar junto aos meus sócios. Eu era o protagonista e o Wagner o procurador. Então, muito obrigado a todos aí, muito carinhoso todo mundo, muito bonito o que eu estou vivendo depois do episódio difícil que eu vivi. Vocês querem que eu conte alguma coisa? Tente contar, para vocês ficarem à vontade? O que eu imagino, o que aconteceu, eu posso contar. Foi assim, eu no dia 12 de dezembro, eu fui a Porto Alegre fazer uma palestra, voltei no dia 13 de manhã e voltei direto para W, eu tinha trabalho e tal. Trabalhei o dia todo normalmente e eu tinha um jantar para ir na Gazeta Mercantil. Era um jantar, acho que com um grupo que estava mexendo em coisas da Gazeta e tal, tinham me convidado, pessoas que eu conheço. Aí eu saí da W, eram 7h30 da noite, com o Antônio, que trabalha comigo há muitos anos, motorista. E situando para vocês, eu nunca tive nenhuma infra de segurança, isso e aquilo, porque eu sinceramente nunca me imaginei uma pessoa desejável para ser sequestrada. Em diversos níveis, assim, obviamente a vida me deu coisas profissionais muito boas desde os 18 anos de idade, obviamente eu tive a oportunidade de me transformar num sujeito que tem um padrão de vida muito bom, não sou nenhum bilionário, mas tenho um padrão de vida ótimo. Eu sou um cara que até dentro da ideologia que eu aprendi na vida, eu sou um cara que tem acesso a uma coisa deliciosa, que eu tenho mais acesso ao uso do que à posse. E eu tenho muito tesão, o meu tesão maior é pelo uso, não é pela posse. Então, e eu sempre me imaginei, além de tudo, um sujeito visto como um cara trabalhador, um cara talentoso, nunca escondi isso, um cara da galera, né? Eu já fui vice-presidente do Corinthians e tal, então eu nunca me imaginei um possivelmente sequestrável na vida e nunca cuidei dessa área de segurança, até por achar que realmente nunca teria a ver com isso. Curiosamente, inclusive, o carro que eu estava foi blindado pelo motorista de medo de roubar o relógio dele, porque o meu carro não seria nem blindado, o motorista que cismou de blindar o carro. Aí nós saímos e obrigatoriamente teria que entrar
do lado direito da Avenida Angélica e depois entrar onde se entrou na Paulista, era por uma questão do trânsito mesmo. E eu estava lendo, e o Antônio tocando o carro lá, aí tinha o que pressupostamente seria uma batida do que em princípio seria uma Polícia Federal, certo? Eram algumas pessoas, eu lendo ainda, o Antônio estacionou. Naquele momento, um dos pressupostos policiais, que depois veio se ver que não eram policiais, foi muito agressivo com o Antônio, eu achei muito estranho. E o Antônio abriu a porta e o cara foi mais agressivo ainda. E aí, naquele momento, aconteceu uma coisa curiosa, que eu somei a agressividade visual do comportamento do cara com uma coisa que eu senti, que as letras onde estava escrito Polícia Federal eram desproporcionais. Aí naquele momento eu falei, meu Deus, isso aqui não é não, isso aqui é um sequestro. Eu racionalizei isso. E aí eu me dei um pânico, eu falei, se eu ficar dentro desse carro, esses caras vão me levar embora. E eu abri a porta e eu lutei judô quando era menino, mas desde os 17 anos de idade eu não tinha tido a oportunidade de entrar em nenhuma pancadaria sabendo se eu sabia dar uma pancada ou não. E eu saí pra valer. E o primeiro cara eu bati. Aí no segundo já ele me peitou, já voltou ao primeiro, e aí eu tentei descer, aí já eram 4, 5. Gozado que eu não configuro visualmente nenhum, para eles, naquele momento eles eram uma massa visual para mim. É curioso, é uma sensação muito louca, eu não saberia dizer assim, aquele era diferente desse, era uma coisa. E aí eles me guardaram lá naquele lugar e me levaram para o lugar onde eu estive, o qual eu fui ver no sábado à noite, vagamente, quando eu saí. E aí foram esses 50 e poucos dias muito estranhos, onde eu jamais ouvi uma voz, jamais uma pessoa. Uma relação muito estranha, porque eu passei 53 dias sem ter ouvido uma palavra. Não ouvi uma palavra. E não vi absolutamente ninguém. E isso é legal, até porque vai ter criança que vai ver isso. Eu fui salvo pelo Monteiro Lobato, pelo Scott Fitzgerald e pelo Salinger, pelas minhas primeiras leituras. Eu tive a sorte na vida de aprender a ler e escrever com 5 anos de idade. E se eu reivindiquei com gestos, logo no segundo dia, eu fazia assim e eles entenderam que eu queria uma caneta, e junto com a caneta apareceu o papel. E aí eu escrevi dia e noite praticamente. Escrevi de noite, inclusive escrevi coisas que eu escrevia no fundo louco para que eles lessem. Não necessariamente, obviamente que eu não me senti bem muitas e muitas vezes, mas eu estava bem fisicamente e exacerbava um pouco a ideia de escrever que não estava bem, porque eu dizia assim, esses caras aqui, eu acho que eu não sou um cara legal para morrer no colo deles, então pelo menos me matar eles não vão querer. E o fato de eu ter escrito dia e noite realmente me ajudou muito a vida. Aí aconteceu uma outra coisa que foi muito bonita também, que foi uma coisa afetiva, que eu juro que eu não fiz para fazer esse charme, mas acabou até virando. Mas eu tinha meus talheres eram talheres de plástico, e eu comecei a escrever com um talher de plástico na parede nomes que eram meus pontos focais. Então eu escrevi o nome da minha mulher, para quando de vez em quando eu faço assim, preciso me concentrar e aqui lembrar da minha mulher. Aí escrevi o nome do meu filho e eu ficava pensando no meu filho. Aí escrevi o nome da mãe do meu filho, da minha primeira mulher. Aí escrevi o nome dos meus amigos. E isso eu ia gastando tempo me concentrando em caracteres afetivos da minha história de vida. Isso fazia com que também eu pudesse, junto com o gesto de escrever, ir consumindo um pouco do tempo. Eu entendi que a coisa era muito séria, na verdade, no segundo dia, nos 2 primeiros dias, eu fui muito agressivo, até faz parte da minha personalidade, e obviamente toda vez que eu era agressivo, eles respondiam de maneira agressiva. É normal que ocorra. Depois abaixo a bola, porque aí a coisa da escrita mudou muito isso. Mas eu entendi que a coisa era barra pesada, porque 2 dias depois me deram uma revista Economist da semana. Aí eu falei, opa, neguinho que lê Economist deve ser um dos caras barra pesada. A revista até era boa, né, bem escrita. Aí a outra coisa é que eu tive uma lâmpada em cima da cabeça aos 53 dias que nunca foi desligada,
Eu acho que lá pelo 20º dia, mais ou menos, uma vez eles entraram lá e colocaram um dimer, coisa que não tinha anteriormente, então ela baixava de vez em quando. E a outra coisa é que tinha música dia e noite, 53 dias. Graças a Deus tinha música que eu gosto muito, por isso que eu sou amigo do André Midani. E a música fazia com que eu conseguisse calcular o tempo, porque eu sabia mais ou menos quanto dura um CD inteiro, em torno de 47 minutos, música por música, eu ia calculando, batia o pé que nem metrônomo e tal. E tocava muita música bonita também, tocava uns clássicos bons, tocava música brasileira de qualidade, e isso também deu para segurar um pouco a cabeça. E aí a coisa foi acontecendo naquela coisa, eu escrevendo, e eu tentando interferir, criar uma relação. Eu reivindicava muito conversar. Eu escrevia assim, vocês precisam conversar comigo, vocês precisam falar comigo. Aí eu fazia pseudo-propostas alegóricas, que não iam valer porra nenhuma, mas era uma maneira de tentar atrair alguém para falar comigo. Eu escrevia qualquer bobagem, né? E que coisa que nunca ocorreu. Aí o que foi acontecendo é que, felizmente, eu consegui não perder a noção do tempo. Então eu sabia dia a dia em que dia eu estava. O que é difícil, porque inclusive eles invertem as refeições, para você perder essa noção do tempo. Faz parte do mecanismo, acho, de encher o saco, né? Mas aí também faz parte você apertar o pão para ver se o pão que está servindo naquela hora como se fosse café da manhã já foi comprado de manhã e tá meio, mas não está tão o que é, então você sabe qual é o horário e tal. Aí tem requintes também de uma certa encheção de saco, do tipo, você reivindicar que te põe um livro lá dentro, os caras põem o Papillon, aí você finge que achou legal, mas que já leu esse, né? Detona. Aí o cara bota o 1984, que é barra pesada, essas coisas tem, mas no geral foi indo direito. Até que no sábado aconteceu a seguinte coisa, pela primeira vez some a luz e a música. Quando sumiu a luz e a música, eu falei, bom, pode ter dado uma falha técnica qualquer aí, porque teve segundos que sumiu a luz e a música, mas porque eu acho que eles estavam mexendo uma espécie de um gerador, que eu ouvi um barulho, né, nos 60 dias, mas foi por segundos. Quando sumiu durante um bom período, eu fiquei no escuro total, eu peguei, fui andando no respirador, a minha preocupação era o respirador, né? Quando eu meti a mão no respirador, não estava saindo mais ventinho nenhum. Eu falei, opa. Aí eu bati na porta e falei, gente, eu não tô afim de encher o saco não, porque tinha umas regras, não podia falar, não podia não sei o quê. Tô afim de encher o saco não, mas eu não tô ouvindo o ar aqui, eu acho que quebrou esse negócio. Ninguém respondeu, porque eles não respondiam mesmo. Eu falei, eu sei que vocês não respondem, mas batam na porta, me deu a satisfação aí do respirador. Nada. Aí eu falei, olha, eu vou dar porrada nessa porta aqui, eu não tô afim de encher o saco não. É que quero saber se vocês estão aí. Na quarta vez que eu bati pra valer, eu falei, a rapaziada foi embora, só que deixaram trancado, né? Aí é muito curioso porque a minha inabilidade manual é muito conhecida. Eu não tenho habilidade manual alguma, mas até que tem uma hora que você descobre que determinadas coisas você também pode fazer. E aí no escuro eu comecei a imaginar que se existia uma porta, e se aquela porta tinha aquela posição, ela deveria ter uma dobradiça. E eu comecei ela tinha uma espécie de papel, né? O que é aquilo? Um revestimento de papel. Um revestimento de papel, e eu comecei a descascar. E fui descascando e apalpando até que eu cheguei na dobradiça. Tinha dobradiça ainda bem. E aí a dobradiça eu senti também, era tudo no tato, né? No escuro, que ela tinha 3 parafusos, e que eu poderia tentar com uma haste de um óculos que eles tinham me dado para ler, que não era meu, mas que também você se adapta. Com a haste eu consegui abrir um pouquinho de um dos parafusos, o que permitiu que aí eu metesse a porrada na porta pra cacete, e deu uma frestinha desse tamanho. Quando deu a frestinha eu falei, bom, um pouco de ar já temos, né? Então a partir de agora a parada melhorou um pouco. Junto com a frestinha eu ouvi um latido, pela primeira vez. Eu falei, bom, se eu tô ouvindo algo lá de fora, é porque alguém lá fora vai ouvir algo que eu fizer aqui. Mas eu ainda tinha a preocupação da respiração. Aí já estava muito calor, aí eu ia tirar a camiseta que tinha me dado. Eu falei, não, peraí, essa camiseta é melhor que eu transpire, que ela produz água, a água tem oxigênio dentro. Vamos deixar que nós vamos ter que guardar aqui, vou ter que fazer uma operação de não sei quanto tempo vamos ficar aqui dentro. E aí eu comecei a treinar, berrar um socorro
de uma maneira que eu não perdesse a voz, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ter que pedir esse socorro. E aí eu comecei a gritar e tal. Aí eu ouvi uma resposta qualquer de possivelmente uma senhora, mãe daquela encantadora garota do estetoscópio, né? E que eu acho que ela achou que eu só estava fazendo barulho. Aí eu tentava pedir socorro e ela falava simultaneamente, o que fazia obviamente com que nenhum dos dois se entendesse. Aí eu falei, senhora, um por vez. Falei isso 4 vezes e deu espaço. Aí quando deu um silencinho, eu tentei me identificar. Eu acho que aí foi que a menina começou a ouvir. E aí eu falava, por favor, chame a polícia. Aí eu fiquei na dúvida se o sibilado de polícia era audível fora. Falei, bom, vou tentar uma outra coisa que me pegaria aqui dentro também. Chame as rádios. Até porque eu imaginei assim, se ela não entender que é para chamar a polícia, via a rádio, a polícia me acha. Mas aí eu acho que a garota começou a me ouvir, foi quando ela pôs o estetoscópio. E aí teve uma hora que ela falou algo muito claramente, eu tô te ouvindo. Aí eu me identifiquei, eu dei meu nome, eu falei, olha gente, você deve ter ouvido falar de mim, eu tô 2 meses sequestrado e tal. E aí ela chamou os meninos lá do 12º Batalhão. Aí o que ocorreu foi que eles pularam o muro, acho que eles quebraram alguma coisa na casa, né? Entraram, aí foi uma cena muito louca, porque quando eles abriram o treco, eram dois garotões, né? E o chefe deles é aquele menino Biagi, né? O tenente Biagi, que era o último. E eu tava uma coisa horrorosa mesmo, com a barba e isso e aquilo. E o último chefe chegou com um revólver na mão. Eu olhei pra ele e falei assim, porra, vira essa merda pra outro lugar. Então, depois de 60 dias, você já tá mandando o cara com o revólver pro inferno. Aí o garoto olhou pra mim e falou assim, nossa, você é corintiano também. E aí eram 2 meninos palmeirenses, 2 corintianos que estavam lá. E aí eu saí com eles. Aí quando eu estava saindo eu falei, peraí, vamos voltar que eu esqueci meus cadernos. Aí eu fui pegar meus cadernos. Aí a gente da viatura deles ligou lá para casa, localizei minha mulher, localizei meu filho na sequência. Mas o Wagner vinha de uma outra história. O Wagner vinha de um dia disso. Você soube como? Até agora não te perguntei. Vocês... Pela comunicação da própria polícia. Daqueles meninos? Sim, a libertação sua soube através da própria polícia. Aí eu fui lá pra casa, né? E aí o pessoal ficou me paparicando até agora, tá uma delícia. É isso aí. Tá todo mundo carinhoso, pra casa tá uma maravilha. Então podemos... Fica à vontade. Podemos abrir claro. As perguntas, então? Então, conforme combinado, pessoal, começaria então com a TV Globo. Bom dia, Washington. Seja bem-vindo à Liberdade. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Desculpa. Pois não, fica à vontade. Não, uma coisa que eu queria falar, queria pedir a vocês. A vida sempre foi maravilhosa para mim e eu já fui, graças a Deus, graças ao meu trabalho. Tive o privilégio de ser paparicado a vida inteira por vocês da imprensa e graças ao meu trabalho saí na capa das revistas, nas emissoras de televisão, no diabo. Então eu queria pedir a vocês que essa fosse a última vez na minha vida que eu sou pauta do assunto sequestro, tá? Depois vamos falar de trabalho o resto da vida de novo. Obrigado. Meu nome é Valmir Salaro, eu sou da TV Globo, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Liberdade. E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor ficou 53 dias em cativeiro, 6 sequestradores já foram presos, mas tem 10 na rua, um grupo poderoso, bem armado. A partir de agora, o senhor está em liberdade, mas mesmo assim, o senhor se sente refém desse grupo? E qual vai a mudança da sua rotina a partir de agora? Olha, deixa eu te situar, é o primeiro momento que eu estou fora da minha casa, é agora. E eu estou cercado desde sábado por uma espécie de ilha da fantasia afetiva tão alta que eu ainda não fiz essa racionalização. Te diria sinceramente que, obviamente, os teus critérios em relação a fatores como chamar segurança ou medo, certamente são mexíveis. Eu sempre fui um cara muito corajoso e certamente aliás, vou contar uma história. O Gabriel não fez de propósito, eu sei que ele não fez de propósito, mas para vir para cá, pedaço do caminho era passar exatamente pelo lugar onde eu fui sequestrado. E
300 metros de lá, eu deduzi que esse era o caminho, olhei para o André e falei, vamos ver se eu vou aguentar passar na porta desse lugar. Eu aguentei bem. Mas sem dúvida nenhuma eu tenho consciência de que ainda é um momento de muita cautela. E eu acho que não só para mim. Eu sei que a turma do Wagner está trabalhando, não é em função desses sequestradores, acho que tem gente trabalhando em função, inclusive, da segurança no todo. Mas é um momento de cautela e possivelmente as minhas relações com segurança pessoal talvez se alterem sim a médio prazo e a curto prazo. É que também agora eu quero ainda aproveitar esse momento que eu estou fora do ar e depois quero talvez dar uma descansadinha. Eu ia viajar no Natal e Réveillon, que eu tenho muito pouco tempo para viajar, então sempre emendo feriados, e eu queria ir ver uns museus novos que tem na Alemanha, que eu acho que eu vou tentar fazer exatamente a minha viagem de final de Natal e Réveillon. Eu vou fazer, acho que daqui uma semana, por aí. Ainda preciso visitar os clientes da W, os meus meninos. Eu não vi nada. Eu de sábado até agora, o que eu tenho é assim: o pessoal do Frangó me manda coxinha, outros não sei o quê, o Roberto Carlos liga pro meu filho, o Lulu Santos me ligou, falou assim, pô, eu tô com as bases do disco novo pronto, eu ia botar a voz depois do carnaval, vou botar a voz umas 3 faixas, eu te mando. Então tá uma delícia isso. Os carinhos que eu tô tendo, eu acho até são de uma proporção, sinceramente, eu não imaginava. Eu sempre me senti muito gostado, a vida foi sempre muito boa para mim. Agora, estou tendo carinhos assim que são de uma proporção que é uma verdadeira loucura. E eu estou aproveitando, estou no meu papel de menino mimado, gostando do cacete. Você acaba de ouvir aí a resposta do publicitário Washington Oliveto ao repórter Valmir Salaro, da TV Globo, que foi a pergunta que abriu a entrevista coletiva do publicitário que pela primeira vez faz uma aparição pública com declaração. Ele contou inicialmente como foi sequestrado no começo do mês de dezembro, em detalhes, depois como foi a permanência no cativeiro, a forma como conseguiu manter a calma, a tranquilidade, o seu relacionamento mesmo à distância com os sequestradores e também os detalhes do dia da sua libertação. Nós temos a informar nesse momento que foi libertado hoje o empresário Sérgio Giorgetti, em São Paulo, que também estava sequestrado. Ele que é do ramo de supermercados, ficou 8 dias no cativeiro. O Washington Oliveto está nesse momento falando no auditório da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, no bairro do Pacaembu, em São Paulo, acompanhado de um amigo, André Midani, e também do delegado Wagner Gildice, da Delegacia Antissequestros de São Paulo. Ele fez um relato bastante minucioso, contou exatamente o que aconteceu, agradeceu à imprensa, a todas as pessoas que rezaram e que pediram por sua libertação, disse que confia no trabalho da polícia, agradeceu também aos policiais que estiveram trabalhando no caso e que se sente muito feliz neste momento com várias manifestações de solidariedade que vem recebendo dos diversos setores da sociedade. Nós continuaremos acompanhando a entrevista de Washington Oliveto, poderemos voltar a qualquer momento. Você terá também a cobertura completa logo mais no Jornal Hoje. Eu escrevi uma carta sobre assim, minhas afetividades, que na verdade, vamos chamar de pressão psicológica. O momento todo é de alta pressão psicológica. Os momentos em que eles mais me torravam a paciência é quando eu também torrava a paciência deles. Vou ser sincero, que de vez em quando, se eu dava porrada no muro, eles iam lá me reprimir. E eu fiz um pouco isso. Por outro lado, eles tinham alguns momentos onde eles faziam, creio eu, uma espécie de laboratório. Eles começaram a gostar da ideia que eu escrevesse coisas, que eu desse números alegóricos, possivelmente para imaginar que eles pudessem usar isso fora. Então, por exemplo, eles me mandaram uma carta contando um número, entre aspas, que eles diziam que minha mulher teria oferecido para eles, que ela jamais ofereceu, e eu vim saber isso em casa. Jamais teve esse oferecimento, que não chegou a ter. O tempo não deu isso, mas já tem, sua esposa já ofereceu tanto, e o senhor quanto oferece? Então essas alegorias aparecem, assim como teve essa coisa de aparecer propositalmente, é claro, o Papillon, que é um livro desagradável sobre um cidadão que ficou preso 40 e tantos dias. Aí eu me livrei do Papillon, aí apareceu em 1984 do Orwell, que é um livro maravilhoso, mas também barra pesada. Não é um livro para você ler naquele lugar. Então isso tem uns detalhinhos. Aliás, foi curioso, porque eu tive muito leitura atual, eu só tive uma Economist. E também você vai tendo momentos que são uma loucura, porque aí você fica 50 e tantos dias lá,
E de vez em quando tem coisas que você tem vontade até de rir depois quando você lembra. Você sabe que eu recebi uma revista de literatura excepcionalmente boa, que eu não vi há muito tempo, uma revista chamada Cult. Não sei se vocês conhecem a revista. De literatura brasileira, uma revista muito, muito boa. Eu recebi um exemplar que eu adorei o exemplar, que era um exemplar de agosto do ano passado, no mês do aniversário do Caetano falando de literatura, e eu acho que aí bate até em gostos pessoais e tal, digamos que as nossas leituras são leituras assim muito similares historicamente, ou seja, muito gostar da poesia do João Cabral de Melo Neto e ler o Adorno, que é um cara que fala de poesia de uma maneira interessante, ou achar que o Vermelho Negro é um grande romance, isso e aquilo. O Caetano falava muito nisso e quebrou um grande galho para mim, porque a partir da leitura daquela entrevista, eu fiquei lembrando um monte de coisa porque aí você tem que gastar o tempo, né? Então, assim, vou lembrar quantos poemas João Cabral de Melo Neto eu sei decor. Vou lembrar não sei o quê, você vai usando isso. E é muito louco que você está naquela situação totalmente estapafúrdia, e eu me surpreendi escrevendo um bilhete elogiando a qualidade da revista que eles tinham me mandado. Isso tem uma hora que acontece isso. Você leu esse bilhete? Ele deu. Ele está lá. Assim, olha, parabéns, porra, se vocês tiverem mais uma dessas aqui. Isso também é uma outra coisa, porque você tem um período que você entra numa cultura do bate-a-sopra, sabe? Então você tinha uma que eu mandei uma carta que xingava 8 gerações de todos eles, era muito agressiva, a carta chamava eles de covarde. Vocês estão chamando isso de negócio, o negócio se faz olhando no olho, quero ver, vem aqui, põe um capuz e vem olhar minha cara, assim. Aí eles mandaram uma carta para mim dizendo que eu era uma pessoa muito requintada e muito educada, que não tinha cabimento, eu escrevi uma carta daquela. Acontece. Rádio Jovem Pan. Eu diria que vocês falassem mais próximo do microfone, tá. O som não está chegando bem aqui. Obrigado, pessoal das rádios, que eu sei que vocês tocaram música feito louco para ouvir, mas eu não ouvi a rádio lá. Eu soube que minha mulher me contou que vocês botavam umas músicas para achar que se eu estivesse ouvindo, alguém achar que vocês estavam preocupados. Todas as rádios. Meu nome é Rodrigo Hidalgo, sou da rede Jovem Pan Start de rádio, seja bem-vindo também. Pela organização da quadrilha, pelo pacto de estrangeiros, pelos contatos feitos através das cartas, só podia se tratar de um sequestro político? Não sei, eu acho que aí quem pode falar disso é Wagner, porque na situação que eu estava, eu não tenho referencial para julgar, não tenho mesmo. O Wagner já teve com alguns deles. Para mim, enquanto eu estive lá até sábado à noite, era uma relação de eu quero um dinheiro. A minha sensação era os caras querem dinheiro. Era a coisa que me passava. O que me passou pela cabeça quando eu imaginei a presença de estrangeiros é que era um grupo estruturadamente muito profissional, mas jamais pensei na ideia de ser político ou não. O que você acha, Wagner? Por enquanto, veja bem, essa colocação de crime político ou não político, eu já respondi exaustivamente, inclusive para o Rodrigo, nos últimos dias. Por hora, não conseguimos vincular qualquer partido, sindicato, associação de bairro, qualquer coisa do gênero com o caso do Washington, perfeito? Portanto, crime político presume também que a vítima seja um político, o que não é o caso. Crime político presume a permuta da vítima por presos políticos, o que não é o caso. O nosso caso aqui é, na essência do termo, um crime de extorsão mediante sequestro. Não houve qualquer outro tipo de negociação ou qualquer outro tipo de pedido que não fosse dinheiro, perfeito? Se, doravante, os sequestradores alegarem algum tipo de condição política nesse crime que eles cometeram, será unicamente com o intuito de obter algum benefício legal, tá? Que, de fato,
deverá ser analisado pela justiça. Eu creio que jamais essa história vai colar cá entre nós, porque em momento algum esse crime teve algum tipo de conotação política. Próxima pergunta da... Pode ser? À vontade. TV Bandeirantes. Washington Fátima Souza, TV Bandeirantes, feliz com o seu regresso. Eu queria saber duas coisas de você. Teve algum momento que você achou que você ia morrer, que você não ia sair de lá, e que tanto diário você escreveu naquele diário? Que tanto o quê? Você escreveu naquele diário tanto? Bom, vamos lá. Eu acho que com todas as pessoas, de maneira diferente, num episódio desses, existe um momento que possivelmente passa pela tua cabeça que você vai morrer sim. Eu nunca optei por me conformar com essa ideia, essa é outra coisa. Mas que passa pela tua cabeça, passa. A última vez que isso passou mais fortemente da minha cabeça foi no sábado, quando eu senti que eu não tinha respiração e eu estava trancado. Porque aí eu não tinha uma ideia do que estaria acontecendo. O que me passou pela cabeça foi o seguinte: eu acho que os caras foram presos. Olha que curioso, eu desenhei isso e fugiram. E aí, já que eles fugiram e não levaram uma grana, chama vingança, eles estão bravos. Então eu falei assim, me apagar. Eu não sabia do tal blackout. Tem ideia de quanto tempo você Hein? Eu percebi possivelmente a saída deles 1 hora e pouco depois que eles saíram. Deve ter sido por aí. Porque eu convivi com o escuro um bom tempo. Eu passei a me conformar com o escuro quando eu achei que eu estava transpirando um pouco mais do que eu devia e eu fui checar a entrada de ar. Aí, quando eu senti a falta de ar, foi a última vez que me passou a ideia de possivelmente morrer. Mas aí eu estava... Era uma ideia de morrer com vontade de dar porrada na morte, sabe? Era uma... Assim, não... Hein? Ah, não, que eu batalhei de descascar a parede, isso e aquilo. Te diria que entre descascar a parede, gritar, a menina pegou o estetoscópio e tal, foi 1h30 por aí. Uma hora e meia por aí. Aí te respondendo o seguinte, bom, o que eu escrevi? Eu escrevi tudo, mas eu escrevia coisas propositalmente para mim. Escrevia coisas que eu gostaria muito. Eu comecei a fingir que acreditava que eles mandariam minhas cartas para algum lugar. Então eu escrevia cartas, entre aspas, para minha mulher, ou para o meu filho, ou para os meus sócios e tal. Que eu atualmente sei quanto dura uma esferográfica, tá? Ninguém sabe quanto dura uma esferográfica, porque normalmente uma esferográfica a gente assina o cheque, não sei o que, e perde, então a gente não sabe quanto dura. Eu não escrevi à mão desde os 17 anos de idade, né? Eu com 17, 18 anos já tinha uma máquina de escrever, uma letra 32, que comecei a minha vida profissional e depois um computador. Então estou com um carro desse tamanho aqui do que eu escrevi. E aí as coisas que eu escrevia coisas então que era assim, eu queria que o cara lesse uma coisa, eu escrevia dirigido à minha mulher e depois eu escrevia também dirigido ao meu sócio, mais ou menos a mesma coisa. De vez em quando botava um disfarce no meio pro cara achar que eu errei, era de propósito. Você vai trabalhando com isso. Então essa era a parte, vamos chamar de correspondência para ser lida. Depois eu escrevi a pauta inteirinha do livro sobre o Corinthians que eu estou fazendo com o Nirlando Beirão. Está prontinho. Eu vou almoçar com o Nirlando sexta-feira, está pronto o livro. Agora é só brifar. Escrevi uma coisa que eu ainda não sei o que é, de racionalizações dos meus sentimentos internamente lá. Depois que eu li a tal entrevista na CUC, a entrevista do Caetano, eu tentei relembrar das coisas que estavam se falando naquela entrevista de literatura. Eu tentei, aí foi para ocupar tempo, escrevi quantos poemas do Lorca eu lembrava em espanhol. O Caetano sabe mais que eu, disparado pelo que eu li lá. Mas escrevi isso, está lá no papel. O que mais que eu escrevi? Puxa vida. Não, porque aí aparece de tudo. Tinha um copo azul, isso é uma história muito louca. Tinha um copo azul que aparecia normalmente todas as manhãs com um suco. Aliás, aparecia com suco de alguma fruta já passada e repleto de açúcar, era insuportável. Mas o copo era azul. E eu era um azul muito bonito. Existe um artista plástico que eu gosto muito, chamado Yves Klein, que ele foi um artista francês já morto, que ele nasceu na região do sul da França. E ele tanto misturou as tintas
que ele chegou num azul, que hoje no mundo inteiro chama azul Klein, na indústria gráfica, que é que os franceses anteriormente chamavam de Blue Marine, né? E esse copo era azul que nem o de Yves Klein. E aí eu lembrei do Yves Klein, o Gabriel tem uma escultura do Yves Klein linda, meu sócio e tal, e aí eu fiquei anotando quantos quadros do Yves Klein eu lembrava de memória. E gastei uns 2 dias com esse negócio. Então é assim que vai fazendo. Você tem que inventar o dia, sabe? O difícil de você estar numa situação dessas é a relação com o tempo. Particularmente também eu acho que é caso a caso. Eu imagino, por exemplo, que uma pessoa extremamente religiosa no sentido convencional dedicaria seu tempo a orações. Eu sou uma pessoa que acredita num monte de deuses, mas eu não sou uma pessoa que habitualmente reza. Então eu me sentiria mentiroso rezando naquela situação, tentando roubar no jogo, assim, tá com medo, não era minha. Então eu fui na coisa da leitura, o que eu fiz na verdade? Eu exacerbei para viver o meu perfil de vida. Eu peguei tudo que eu faço para viver normalmente pouquinho e botei em superdose, acho que foi isso. Passar para o jornal O Estado de São Paulo. Não, acho que foi isso. Bom dia, meu nome é Renato Lombardi, sou repórter do Jornal Estado de São Paulo. Queria fazer 2 perguntas para você. A primeira delas, eu li algumas cartas que você escreveu, algumas que você recebeu, e um diário que me deixou muito impressionado, feito pelos sequestradores, minuto a minuto, do que você fazia dentro do cubículo. Inclusive, num dos pontos assim, eles chamavam de Franklin desse diário, dizia assim: Franklin hoje não escreveu porque a lâmpada está queimada. Eu gostaria que você dissesse primeiro qual era o seu dia dentro desse cubículo, se você achava que tinha dia, quer dizer. E o outro momento é o momento da discussão que você travou com os sequestradores a partir do instante das cartas. As suas cartas foram muito agressivas e uma delas depois você deixa de ser agressivo na carta para, desculpa a expressão, se enquadrar exatamente no que eles queriam. É aquela coisa do bate-a-sopa. Deixa eu te contar como é que foi. Eu nunca perdi, felizmente. Também não sei que grande utilidade teve, mas eu sempre soube em que dia eu estava. E aprendi a me treinar por isso, por várias coisas. Como a música nunca parou, eu sei quanto dura, em média, um CD. E até eles descobrirem que eu estava calculando assim e botar o random, eu tinha esse cálculo. Aí eles puseram o random e repetiam uma faixa, você tem que calcular 1 por 1, aí é um saco. Eu tinha uma outra coisa, que eles me davam um balde com água a cada 4 dias. Então eu resolvi também que eu poderia contar os dias a partir de 4 em vez de 1 por 1, se eles estivessem me desestruturando a cultura do 1 por 1. Porque a maneira de você, a partir do momento que a luz é sempre a mesma, o som é sempre o mesmo, você calcula como? Você calcula o café da manhã, o almoço e o jantar, certo? Aí teve um dia que eles pegaram e meteram o café da manhã lá no final, para eu perder a conta. Mas naquele dia eu tinha meu cálculo do banho, que era de 4 em 4 dias. Então eu falei, bom, eu cheguei dia 11, a primeira vez que me deram um banho lá, uma água pro banho, foi no dia 15. Então o próximo é 19, o próximo é 23, o próximo é 27. O outro então esse pedaço eu sabia. Então eu nunca perdi o cálculo do dia a ponto de eu poder ter escrito aquela carta do dia de Iemanjá. Não sei se... Foi no último dia. Foi no penúltimo dia. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu escrevi uma sequência, porque eles nunca falaram comigo, né? E responderam 2, 3 cartas minhas, das mais agressivas. As penúltimas cartas eram muito violentas da minha parte. Aí teve uma hora que eles também responderam de um jeito muito violento. E aí é que entra essa coisa de... Eu tive uma hora que eu também falei, agora tem que pegar mais leve. Então eu ia pilotando também. Então aí tem uma carta bonita até. E tem uma também que tem uma, não sei se pintou. Aí eu não estou vendo essas coisas. Eu estou meio... Estão me contando o que está saindo, porque eu estou evitando ler, não é gostoso ler. Mas aí tem uma hora, eu acho também, que eu escrevi uma carta que eu estava muito fragilizado, não sei porquê, mas eu lembro que eu escrevi uma muito doce uma vez, uma muito bonitinha, inclusive era muito carinhosa. Por que era? Deixa eu lembrar. Foi uma coisa qualquer que eu lembrei também, uma coisa assim, que me deu um carinho assim, e escrevi uma coisa muito doce. Ou eu acho que foi a partir de alguma coisa que eu li, ou que eu lembrei.
As minhas leituras também não, elas eram muito cíclicas, né? Eles me davam de vez em quando leitura, aí de vez em quando eles roubavam, aí eles perceberam que eu gostava muito dos meus caderninhos, aí de vez em quando eles roubavam meus cadernos para me encher o saco. Meu caderninho vermelho. E eu reivindicava meu caderninho vermelho. Aí eu acho... também, eu escrevi uma muito boazinha para recuperar meu caderno vermelho. Eu tinha escrito uma xingando a mãe de todo mundo, então eles levaram o caderno vermelho. Aí eu fiz uma muito bonzinha, voltou o caderno vermelho. É que é uma coisa interminável, né? Agora, tentando responder só a coisa do dia. Eu não sei te responder quantas horas eu dormia. Eram poucas, sei dizer que eram poucas, mas como nunca apagava, no máximo tinha um dimerzinho que eles punham, e que eles punham com... Eu sabia que era meia hora de dormir, porque eles punham música clássica. E aí tinha uma coisa muito curiosa, que quando eu escrevia sem xingar a mãe de ninguém, eles repetiam algumas canções que eles sentiam que eu estava gostando, né? Quando eu estava batendo em todo mundo, eles tiravam as músicas que eu gostava. Então, aí de vez em quando também eu aprendi um outro truque. Tinha umas coisas que eu não gostava, que eu fingia que gostava, para eles me sacanearem. Tem uma hora que você não quer ouvir de novo aquilo, você bate no outro lugar e finge que está gostando e reivindica, aí o cara te multa. Então é tudo... É uma relação de sobrevivência mesmo. Outras coisas... vou dar um outro exemplo. Eu fiquei, como a música era muito alta, eu falei, porra, isso aqui não acaba, mas vai me estourar o tímpano. Fiquei preocupado com isso. Aí resolvi parar de lavar a orelha. Quando vinha água a cada 4 dias, falei, não, vou deixar cera aqui, vou fazer uma camada. Só que eu tinha um problema. Aí eu dizia, será que eu tô com o tímpano estourado ou não? Aí eu falei, bom, eu preciso de algum barulho que seja mínimo que eu sinta que eu ouço. E eu tenho muito cálcio no corpo, muito cálcio, e eu estalo. Aí eu fazia assim de longe para ver se eu estava instalando e ouvindo. Aí você vai pilotando isso. Passando para TV Record. Bom dia, eu sou Márcio Campos, nós estamos ao vivo pela TV Record. Eu queria saber de você o seguinte: no início dessa entrevista você disse que não se preocupava, né, não investia muito em segurança. Você tinha realmente uma pólice de seguro que constava um seguro anti-sequestro? Não, isso é uma puta de uma loucura. Eu soube isso no sábado à noite, não tinha. Aí, não tinha. Aí eu perguntei de onde pintou essa história. E aí André me contou de onde pintou essa história. É que parece que você chamou uma empresa para fazer consultoria. Como é que é isso? O seguro não tinha, nunca houve. O que houve para nós, e quando eu digo nós, são a família e os sócios do Washington e eu, não sabíamos de nada, como lidar com este fenômeno de sequestro, como se negociar, como não se negociava. Então a gente começou a encontrar famílias ou pessoas que já tinham passado por isso. E elas nos contavam como foi a experiência, e disso tudo a gente vinha se informando e se enriquecendo, se eu posso dizer assim. A segunda coisa é que se contratamos uma companhia especializada em negociação de sequestro, tanto de pessoas como de segredos industriais, enfim, uma empresa que realmente tem experiência para poder dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, vai por ali. Tivemos o Wagner também, que nos ajudou muito nessas coisas, e então é isso, como é que eu vou dizer? Seguro não há, mas tivemos sim assistência de companhias especializadas. Só complementando a pergunta, então, eu ia dar continuidade a respeito do seguro. Então, se não tinha um seguro, como foi essa negociação? Vocês abaixaram o valor, eles pediam 10 milhões de dólares realmente, como chegaram a esse valor? Aí também é com o André que eu não estava nessa parada. Qualquer coisa relacionada com número, a família quer se reservar o direito de tratar disso como uma coisa absolutamente pessoal. Passar então para a Rádio CNN. Cristiana Marina, da CBN, o senhor falou que tinha regras rígidas para cumprimento. Regras que, inclusive, o senhor chegava a transgredir em alguns momentos. Eu gostaria de saber que regras eram essas, como o senhor ficou sabendo que tinha
se cumpri-las? E uma outra pergunta também é com relação aos meios que foram impostos para que o senhor resistisse a isso. Meios, inclusive, impostos para o senhor mesmo, como, por exemplo, a escrita à mão, o diário. O que muda na vida do senhor a partir deixa eu tentar te situar o que ocorria. Eu tive acesso a qual era a regra do jogo, porque ela, assim como nos hotéis normalmente existe um negócio escrito atrás da porta, ela também tinha. Então dizia que era para que eu não podia encostar nas paredes produzindo ruídos, não deveria jamais falar, até porque não seria a resposta, que eu deveria fazer exercícios físicos e procurar manter minha sanidade. Que mais... Alguém tirou aquele papel da parede? Era um negócio lá, a regra do jogo. Aí eu estabeleci as minhas regras do jogo. Por exemplo, eu percebi claramente, por exemplo, eu quando cheguei lá, eu sabia quanto eu pesava e eu não pesava 80 quilos, eu pesava 75 quilos. Eu acho que eles estavam pressupondo, porque essas minhas roupas são meio largas, quando eles escreveram 80, eles achavam que eu pesava, e como eles foram me pesar depois, eles saíram dos 80 para os possíveis 72 que eu estou hoje, mas na verdade eu estava uns 3, 4 quilos fora do peso, até foi simpático, os tais 3, 4 quilos. Depois você passa a gostar de qualquer coisa, para você sair lá não tem problema nenhum. Mas eu percebi o seguinte, que eu teria que tomar cuidado com a alimentação, no sentido que eu não poderia me sentir mal, nem me sentir desagradável. Então, por exemplo, eu adoro arroz e feijão, mas não se deve comer feijão num lugar onde você está trancado, porque feijão estruturalmente é uma comida que mexe com a função intestinal. Então entrava o feijão, eu não no feijão, eu ia no tomate. Você vai se calculando como viver melhor dentro disso. E vai criando uma disciplina. Por exemplo, eu buscava ter um ritmo onde eu não tivesse nenhum tipo de dor, nenhum tipo de coisa. Por outro lado, tinha umas horas também que eu queria reivindicar uma determinada atenção ou isso. Então, por exemplo, eu não tinha uma mesa para escrever, né? Então, eu metia meu papel em cima do joelho. Aí tinha uma hora que eu falei, puta, eu estou reivindicando, os caras me darem atenção. E eu tinha escrito umas 2, 3 cartas onde eu exagerava a ideia de que eu estava me sentindo mal. Não era tanto assim. Eu falei, mas era legal se eu tivesse um pequeno desmaio aqui, mas eu não sou ator. Se eu fizer errado, o cara vai entrar e vai me encher de porrada se ele achar que foi falso. Né? Tem que sair direito isso. Aí eu estava escrevendo com o papel em cima do joelho e minha perna começou a dormir. Eu falei, opa, se dormir mais, eu tento levantar e eu caio. Aí eu deixei as 2 pernas numa posição que dormiu, eu fui levantar e tomei um tombo natural. Não deu recall, mas podia ter dado. Não aconteceu nada, mas eu tentei. Porque eu sabia que eles me viam o tempo inteiro. Agora, por essas imposições que muda, então? Hein? Por essas imposições que o senhor foi admitido, que muda, então, a partir de agora na vida? Você diz o que não? Por essas imposições, pelas limitações, pelas formas de tempo que o senhor... Olha, foi um aprendizado, eu te diria o seguinte, a vida foi sempre muito legal para mim. Eu te diria o seguinte, eu talvez tenha sido até esse episódio uma das poucas pessoas, digo isso com muita sinceridade e sem nenhuma prepotência, talvez uma das poucas pessoas na vida, num lugar público como nós estamos, um monte de gente aqui, que a vida não que eu não tive dificuldades na vida, eu já tive dificuldades na minha vida, tive momentos dramáticos, mas eu nunca tive nada por mais difícil na minha vida que eu gostaria de esquecer. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma coisa maravilhosa que foi muito difícil. Eu tive um problema físico com 4 anos de idade, quase que não detectável. E eu fiquei praticamente 1 ano sem andar. Esse problema foi maravilhoso. Eu aprendi a ler e escrever dos 4 para os 5 anos de idade. E criei uma estrutura muscular que eu nunca tive uma distensão fazendo esporte feito louco. Então não posso dizer que eu quero esquecer isso. Não foi mole isso, mas não quero esquecer. Assim como, é lógico que a morte do meu pai foi altamente dramática, mas foi um episódio de afetividade e dignidade que eu não quero esquecer a morte do meu pai. Fico triste lembrando da morte do meu pai, mas não quero esquecer. E esse episódio não, esse episódio é um episódio que eu quero esquecer e que eu sei que vai ser muito difícil eu conseguir esquecer. Eu acho que o que me tira da minha normalidade esse episódio é o fato de botar dentro da minha vida algo que eu gostaria de esquecer.
Vamos passar agora para o jornal La Segunda do Chile. Sim. Olha, as minhas relações com os chilenos é muito afetivo. Eu sou amigo da Gela Walker, do Martin Suga Casou, de um monte de gente. Todos los secuestradores son chilenos. Uno es miembro del Frente Manuel Rodríguez y otro del MIT, que son dos grupos de extremistas chilenos. Una pregunta, ¿usted conocía desde antes de las acciones de estos grupos? Y la segunda pregunta es que el gobierno chileno quiere pedir la extradición de los detenidos acá. ¿Usted estaría dispuesto o aceptaría que ellos cumplieran la cadena en Chile o preferiría que estuvieran en la cárcel acá en Brasil? Sobre la segunda cuestión yo no tengo una opinión, no había pensado. No, es una cuestión de pensar. No tengo una opinión formada. Yo no sabía de los grupos, no los conocía. Yo imaginaba la idea de... Déjame explicar una cosa. La mía formación generacional, yo tengo 50 años, he hecho en septiembre, es una cuestión, até por la historia política brasileña, por una serie de cosas, por las amistades, una serie de cosas, la mía formación es muy más próxima de la idea socialista o de aquello que llamábamos cuando había esas cosas de la sinistra y de la destra. La mía formación es muy más cerca de la sinistra. Eso es una lógica generacional de mis amigos, de toda esa cosa, que son cosas que para mí hoy inclusive son muy antiguas, la sinistra, la destra, son cosas, Freire, el muro de Berlín, esas cosas. Ahora, la mía formación afectiva es muy más voltada a la cultura socialista. Y yo jamás me imaginé mirado como, por ejemplo, un símbolo del capitalismo a través de la publicidad. Entonces la reacción y la sensación cuando hoy me dicen no a un grupo que ha tenido relaciones políticas muy fuertes, me causa un cierto espanto. Por otro lado, las pocas cosas que yo soy por Wagner es que posiblemente también el grupo hoy ya tenga intereses muy más financieros do que políticos ya mucho tiempo. El año pasado usted visitó nuestro país, ¿volvería a hacerlo ahora después de esta experiencia? ¿Cómo? Yo estuve el año pasado, yo he hecho una charla en, creo que mayo, ¿no? Yo he hecho para 2.000 personas en Santiago. Me encanta Santiago, me gusta mucho. Iría con mucho placer a manjar la Quista Coco. Ao SBT. Regina Monteiro, do SBT Washington. Fala. Você disse que, num certo momento, os sequestradores ficavam agressivos. Como vinha essa agressividade? Como você sentia essa agressividade? E se você teve algum momento de muito medo, de um momento muito cruel? Não, a primeira vez que eles foram agressivos foi porque eu tentei sair na porrada, foi no início, né? Foi ainda na rua. Aí eu bati e apanhei, esses animais. Depois lá teve um dia que eu berrei, espanquei o diabo, isso e aquilo. Aí eles entraram, creio que em 3 pelo tato, me algemaram, me amordaçaram. Aí eu descobri uma coisa muito interessante, que meus 2 pulsos são desproporcionais. Eu não sou um cara adequado para usar algemas, porque aqui esse osso do esquerdo, a menos que eu fizesse algemas pessoais, que eu acho que não é o caso. Não é o caso, né? Então aqui, esse meu pulso aqui, ele quase corta com aquela algema que eles usaram em mim. Aí não é agradável, mas eles aí me deixaram algemado e amordaçado, eu acho que uns 15, 20 minutos. Aí eu fiquei quietinho, eles tiraram a algema. Aí você vai negociando, sabe? Porque também não dá para ficar muito quieto, senão você fica louco, pelo meu jeito. Então você vai pilotando. Mas na verdade eu tenho que ser sincero em dizer que as reações, vamos chamar agressivas deles, sempre foram em momentos proporcionais à minha agressividade também. Essas as físicas, diria que as agressões morais ou pressões psicológicas, essas não, elas tinham timings que acho que faz parte da coisa, aí é da regra do jogo deles. TV Cultura. Oba.
mão da agricultura, mas você foi vítima de um ato violento, de sequestro. Agora, você é uma pessoa que trabalha com sensibilidade, com filho, e tem isso até como talento. O que um ato violento, como sequestro, pode provocar em termos de reação numa pessoa como você? Você sente essa necessidade de tentar, a partir de agora, a partir dessa violência que você sofreu, de fazer alguma coisa? Por quê? Olha, bom, primeira coisa é o seguinte, eu felizmente já há muitos e muitos anos tenho algumas atuações em quadros sociais que me gratificam e me encantam muito. Por exemplo, eu sou um dos caras do Projeto Aprendiz, lá com o Gilberto de Menstein. Eu tinha acabado de fazer a campanha da não violência do Viva Rio de presente. Fazia uma semana. Dos meus amigos do Viva Rio. Então eu sou já ligado nessas áreas. Esse episódio ele me dá uma outra coisa que eu racionalizei. Eu saio fortalecido do episódio, hein, gente? Vocês não estão. Eu fui uma vítima, mas não sou uma vítima, graças a Deus. Não estou legal. Claro que ainda não estou legal, mas eu vou ficar legal. Não tem. Agora, a questão que existe uma coisa. Eu tive a oportunidade, por uma série de circunstâncias de vida, ou pelo menos por ter tido a sorte de, com 17, 18 anos de idade, descobrir para que eu servia na vida. Isso facilitou muito o fato de eu ter dado certo. Porque o grande problema de você dar certo na vida é descobrir para que você serve. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia. Aí o que aconteceu? A vida minha, sob a ótica profissional, isso e aquilo, ela sempre foi muito gratificante. Muito, muito gratificante. E sob a ótica afetiva, a minha vida é sempre muito boa. Olha, eu casei 2 vezes na minha vida com minha atual mulher, a quem eu amo de paixão. Eu tenho mais mulher de quem eu sou querido amigo, tudo bem. Tenho um filho maravilhoso, tenho amigos espetaculares. Então, a vida, porra, tem me dado coisas lindas, não tem? Só que é lógico que também, junto com o sucesso profissional, particularmente numa área tão competitiva quanto a minha, tem um determinado momento em que você tem ciclos aonde, principalmente uma figura que sempre tem essa aura de unanimidade, como eu tive, tem um de vez em quando você toma umas porradas, que faz parte da coisa. Existe uma coisa que sempre me preocupou muito nisso, que eu chamo de perda da doçura. Eu acho que o tempo vai fazendo com que as pessoas, por uma série de coisas, vão perdendo a doçura, que sempre foi uma característica boa da minha personalidade. E que eu sentia que eu perdia, mas tentava sempre recuperar. Esse episódio, eu saio dele com uma carga da recuperação da doçura de uma beleza incrível. E particularmente das coisas que eu venho colhendo do sábado para cá, sabe? Essas coisas que eu digo que estão acontecendo são muito impressionantes, porque é muito impressionante o presidente da República, que é um homem correto, te ligar e falar 35 minutos com você com o maior carinho, dizendo que você é dono de uma empresa chamada W Brasil, que está puto orgulho. Mas é igualmente impressionante você saber pela moça que é a tua pedicure há não sei quantos anos, que no domingo, que na segunda-feira de manhã ela tomou um ônibus que subiu a Avenida Angélica, e o motorista do ônibus parou o ônibus na esquina da Novo Horizonte, levantou e falou assim: olha, aqui é o lugar onde trabalha o Oscar Oliveto, que é um brasileiro do cacete, foi solto ontem. Então, isso é demais. Isso é demais. Aconteceu uma outra coisa seguinte, que nesse episódio, teve um dia, por exemplo, que eu queria que eles achassem que eu ia ter um treco mesmo. Aí eu escrevi uma carta para eles, dizendo: olha, é o seguinte, eu estou muito mal, e tem uma coisa, meu grande médico, o fabuloso médico, o Dr. Ien Massuda, e o Dr. Ien Massuda é tão meu amigo, que vocês vão buscar ele lá, que ele vem aqui. Ele bota uma máscara, faz o que for e ele fica guardado junto comigo. Eu fiz de propósito. Agora o louco é o seguinte, que o Dr. Ien Massuda cogitou que ele queria se oferecer para ir para lá para ver se eu estava bem. Eu vim saber isso no sábado. Sendo que eu nunca tenho porra nenhuma, o Massuda na verdade vai beber comigo. Então são coisas que vão te dando uma afetividade, nossa, uma loucura, né? Até por orientação do médico, nós vamos caminhando para o final. Eu tenho mais 3 perguntas e aí nós vamos encerrar, tá, pessoal? Pela ordem, Rádio Bandeirantes, Rede TV e Fantástico. E aí a gente encerra, tá bom? Fantástico? Aí Lutinho Teixeira da Rádio Bandeirantes, impressionou bastante o seu relato desse período no cativeiro. Você disse que relembrava a leitura, as coisas mais antigas da sua vida, coisas que você viu, você ouviu. Me impressionou mais ainda você dizendo que quando você estava prestes a sair do cativeiro, quando você percebeu que estava sozinho, você primeiro chamou a polícia, depois gritou pelas rádios.
que essa instituição rádio foi uma das primeiras que veio à sua cabeça naquele momento tão delicado e tão importante? Mas vou fazer um carinho aí, vai. Eu sou AM, bicho. Eu sempre fui AM. A minha vida, eu sou o cara da galera. Eu brinco com isso, que a minha personalidade é uma personalidade AM. E a minha relação com a instantaneidade do meio rádio, eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi na vida, no meu exercício de imaginação, foi muito voltada para o rádio, sempre, de moleque. Eu era um cara que, eu tinha um Transglobe para ficar ouvindo rádio não sei aonde, eu ouvia, eu nasci em São Paulo e eu sabia quem era o Big Boy e o Adelson Alves. Então a minha relação com o rádio sempre foi muito acentuada e eu acho o rádio um grande veículo do exercício da imaginação, né? O rádio entra com som e aí a tua cabeça faz o diabo. Eu achava o seguinte, que se eu precisava da instantaneidade do socorro naquele momento, polícia e rádio eram as duas praias. Foi por isso. Rede TV? Né? Bom dia, eu sou Carmen Galvez da Rede TV. O senhor acabou de falar em doçura. O que o senhor espera que aconteça com esses sequestradores e seria capaz de perdoá-los? Bom, eu não gosto eu tenho me poupado disso, minha família tem me poupado disso, de conviver com a figura estética deles. Eu não vi fotografia, sequestrador, não quero ver e tal, e não acho legal. Agora, eu espero sem dúvida nenhuma que eles estão cometendo um ato que é, obviamente, um ato contra as regras do jogo de uma sociedade civilizada. E a partir disso eles têm que ser julgados, condenados, têm que ser tratados como criminosos. Basicamente é isso. Hein? Perdoaria? Não existe a questão do perdão. A verdade é a seguinte, né? Tem coisas que você tem que pensar. Tá tudo muito bom porque o avião não caiu, né? Agora, porque eu tô aqui, tá tudo legal e tal. Mas a verdade é que eu acho que o perdoaria, não, existe um sentido no qual você está falando, assim, não é que eu quero ficar pessoalmente puto com o cara, não é que eu quero ir lá bater no sequestrador, eu vou prender ele e tudo. Agora, eu acho que a sociedade merece que o tempo inteiro o trabalho que o seu Wagner e o grupo dele fazem para deixar todo mundo mais seguro, mais legal, mais bacana, da mesma maneira que eu não acho legal ninguém passar no semáforo vermelho, da mesma maneira que eu não acho legal ninguém jogar papel no chão quando tem lixo, eu não acho legal que a gente tenha insegurança pública. Então, no Fantástico PCA. Bom dia, Oliveira. Menina de Viramonda, Porta do Fantástico. 53 dias de prateleira, sem notícias de nada. De volta ao mundo, não sei se você se entendeu. Você poderia contar pra gente quais os fatos que mais te aterrorizaram depois que você voltou e tomou conhecimento dele? E quais os fatos mais saborosos? Bom, depois que eu voltei, eu tinha grandes preocupações lá dentro ainda. É gozado que você vai convivendo com algumas preocupações muito malucas. Por exemplo, eu queria saber onde é que estava minha pasta. Porque dentro da minha pasta estava a chave do meu carro, a chave da minha casa. E eu dizia, se Deus quiser, eles não levaram o carro, se eles levaram o carro, eles levaram a pasta. E se eles levaram a pasta, eles levaram a chave. Se eles levaram a chave, eu tenho mais um problema. Então, é aquelas coisas. Depois eu tinha uma grande preocupação de como as pessoas queridas minhas estavam convivendo com o fato. Gozado que eu desenhei mais ou menos na minha cabeça como estava sendo trabalhado. Eu tenho um privilégio que eu, na verdade, eu e meus sócios, a gente se ama. Eu, Gabriel e Xavier, a gente brinca, e é verdade, que nós temos uma empresa de alto sucesso porque a gente nunca fez uma reunião para decidir nada. A gente tem uma tese entre a gente que assim, se não der para decidir em pé, não vai ser feito. E é verdade. Então eu sabia que meus sócios estavam de cabeça nessa parada e imaginei que minha mulher tinha chamado o André. Eu botei a cabeça e falei assim, bom, Patrícia lembrou de chamar o André. Esse pedaço estava na cabeça. Mas eu, obviamente, estava muito preocupado com o meu mundo exterior, se ele estava convivendo bem. Me assustei muito no sábado à noite, quando me contaram que no meio dessas paradas teve o episódio do prefeito de Santo André, isso, aquilo, porque eu falei, meu Deus, vocês devem ter sofrido pra cacete. Você, quando passa por esse episódio, inclusive, você entende as necessidades dos signos de confidencialidade, isso e aquilo, porque realmente, hoje eu estou aqui falando, mas possivelmente tem uma senhora, ou tem alguém que tem alguém na família sofrendo isso nesse momento. Então é até importante eu dizer publicamente, ó, tô aqui, tô legal, dá certo. O Wagner vai buscar, ele tem que buscar. Eu acho que é importante isso. E tem um momento que
que também eu entendi depois que tem um momento que não é que alguém está dizendo que não sabe, é que não sabe mesmo. Não é que alguém está dizendo que não vai falar porque não pode, é porque não pode mesmo. Tem umas regras. Então, esse é a parte dramática da coisa. Da parte doçura, tem tido de tudo assim, aí não é mole não. Aí, por exemplo, eu sou certamente o único cara no Brasil que já tem os reggaes que o Gil foi gravar na Jamaica, que só sai daqui 2 meses. E que chegou lá em casa ontem. Aí os afetivos... É muito engraçado, aí tem coisas muito bonitas, os restaurantes que eu vou, servindo o meu prato preferido de presente no domingo para quem fosse lá e pedisse o prato. Aí aconteceram coisas afetivamente espetaculares. Tinha um repórter que estava lá na porta de casa ontem, que ele contou que na segunda-feira ele calculou o número de vezes que chegou flor, e era flor a cada 10 minutos. Pra você ter uma ideia, em todos os apartamentos do meu prédio tem flores minhas, porque não coube na minha casa. Então os quadros de afetividade que eu recebi, a doçura é demais. Eu vou ter coragem de falar isso, velho. Eu vou ter coragem. Meu filho fez uma observação maravilhosa. Hein? Não, meu filho fez uma observação maravilhosa. Ele falou assim: pô, pai, você tá com homenagem de morto e graças a Deus vivo. Então é demais, uma delícia. Olha, o negócio é o seguinte, eu tô pensando, eu tô com saudade do meu trabalho, mas eu tô pressionado pelos meus sócios, pelos meus clientes, pelos meus amigos de fazer uma vagabundagem. Então eu tô, quando o Massuda me deixar passear um pouco, eu quero fazer aquela viagem que eu ia fazer no final do ano. Vai ficar uns 15, 20 dias fora e depois eu vou trabalhar. Pessoal, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e a presença do Washington. Muito obrigado. Uma coisa, gente, só contar pra vocês, mas não vou virar o pentelho, a repressor. Eu aproveitei e parei de fumar, tá? Mas não é que eu quero, gata, eu tenho que parar de fumar, mas foi legal. Falei, bom, já que tem que fazer um sacrifício pra ficar vivo, vou aproveitar, faço mais um e tomar um. Hein? Bem, essa, portanto, então, a entrevista do publicitário Washington Oliveto, a entrevista coletiva, a primeira que ele concede ao sair pela primeira vez de casa, logo depois de ficar 53 dias sequestrado. Washington Oliveto, que foi libertado no sábado passado, estava preso, confinado numa casa no bairro do Brooklyn, um bairro de classe média alta de São Paulo. Essa foi a primeira entrevista de Washington. Nós tivemos aí alguns momentos importantes, algumas revelações importantes. Washington contando como foi a intimidade no cativeiro, como ele se policiou, como ele tentava se controlar e dizer como controlava os dias. E nós vimos aí algumas coisas muito interessantes, não, Olga Bongiovanni? Ele controlando os dias através da quantidade de comida, ou quando recebia comida, ou através da quantidade de água que recebia num balde. Enfim, ele tomou alguns cuidados fundamentais para se manter vivo, como sem dúvida, para não sair totalmente de órbita, né? Exatamente. Ele conseguiu realmente passar para a gente detalhes que nós não sabíamos, naturalmente, tínhamos certeza que ficaríamos sabendo nessa coletiva. Agora, uma coisa que eu creio que vai ser muito difícil, que ele falou assim: eu gostaria de falar sobre este assunto hoje, depois não mais falar. Vai ser difícil, né, Otávio? Não, numa entrevista, não tocar nesse assunto. Mas eu acho que é um pedido dele para a imprensa, e eu acho que deve ser respeitado, porque é uma coisa muito pessoal e muito traumática. Só finalizando e rapidamente, terminou na manhã desta quinta-feira mais um sequestro em São Paulo. Após 7 dias mantido em cativeiro, o empresário Sérgio Giorgetti foi libertado pelos sequestradores. Ele que é presidente do Grupo Macro, uma das maiores e mais tradicionais redes atacadistas do país. Os sequestradores teriam negociado o pagamento do resgate com a família, que não confirma isso. Os nossos telejornais trarão durante todo o dia novas informações sobre o sequestro do publicitário Washington Oliveto e também novas revelações que estão sendo apuradas, Olga Bongiovanni, pelas nossas equipes de jornalismo. Ok.